Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor com brados de júbilo nessa manhã, porque Ele é digno de todo louvor. Tu és Senhor, posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Tu és minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver, eu posso, eu canto, e te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Tu és Rei. Declare com todo o meu coração, com todo o coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei no teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Eu te adoro, meu Aleluia. Você pode erguer suas mãos bem alto ao Senhor e dizer mais uma vez: com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim,
adoro, meu Rei, com todo o meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim. Te adoro, meu Rei. Te amamos, Senhor, de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o entendimento. Te amamos, Senhor. Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Amém. Então vamos fazer a nossa proclamação? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra. E que os nossos ouvidos permaneçam abertos para receber do Senhor. Que o nosso coração permaneça escancarado. E que a tua palavra, vindo ao nosso coração, faça em nós o que ela sempre faz. Traga transformação, traga mudança, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Não permita, ó Deus, que o inimigo venha roubar a nossa atenção. Pai, que os nossos olhos, que a nossa mente, que tudo em nós esteja focado nesse momento no ouvir a palavra do Senhor. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu queria compartilhar hoje sobre a restituição dos relacionamentos. Estamos vivendo o ano da restituição. E eu queria falar e focar a restauração, a restituição dos relacionamentos. E para isso, eu queria caminhar com os irmãos na história de José. Abra, pois, a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, os versículos 15 a 21. Gênesis 50, de 15 a 21. Assim, assentados como estamos, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Se a pessoa do seu lado está sem a Bíblia, compartilhe com ela a sua. E que todos tenhamos a oportunidade de ler o texto. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo.
eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. Até aí. Essa história, meus irmãos, nos fala sobre a restituição dos relacionamentos. A maioria de nós conhecemos a história de José. Quando ele era adolescente, quando ele tinha por volta de 17 anos de idade, os seus irmãos mais velhos tiveram inveja de José e o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava pelo campo. Esses ismaelitas, que eram mercadores, eles pegaram José, levaram José até o Egito e o venderam no Egito como um escravo. E José permaneceu ali como escravo no Egito, sofrendo no Egito, sendo injustiçado de todas as formas, por aproximadamente 13 anos. Porque com 30 anos, ele foi apresentado a Faraó. Faraó teve um sonho, não sabia interpretar o sonho, e de repente, alguém se lembrou, tem um homem que está preso, ele sabe interpretar sonhos. Faraó mandou chamá-lo, era José. José esteve diante de Faraó, interpretou os sonhos e ainda deu uma dica. José disse, os seus sonhos são uma revelação de Deus. Deus está dizendo que haverá 7 anos de fartura, e depois desses 7 anos de fartura haverá 7 anos de fome. Então, Faraó, faça o seguinte, escolha alguém que seja sábio, para que durante esses 7 anos de fartura, essa pessoa recolha os excedentes da produção em um celeiro, e aí quando vierem os anos de fome, a gente não morra. O Faraó ouviu o relato de José, gostou muito, e colocou José como segundo no reino. José se casou, teve 2 filhos, viajou por todo o Egito, construiu celeiros enormes, ajuntou a comida excedente nos celeiros, e assim aconteceu durante os 7 anos de fartura. Aí vieram os anos de fome. Quando chegaram esses anos de fome, José tem uma surpresa. Enquanto ele vendia alimento para as pessoas que vinham buscar alimento, ele tem uma surpresa e vê os seus irmãos. 20 anos depois, José se encontra com seus irmãos. Foram 20 anos separados, 20 anos de relacionamento quebrado. Porque José foi vendido para o Egito quando tinha 17 anos, quando tinha 30 anos ele se apresentou a Faraó, portanto são 13 anos, já havia tido 7 anos de fartura, portanto 13 mais 7, 20, e depois com 2 anos de fome, é que os irmãos vieram até José, 22 anos separados, 22 anos distantes, 22 anos de quebra de relacionamento. Como foram esses 22 anos para José? Não foram fáceis. Tanto não foram fáceis, que quando os filhos de José nasceram, José deu aos filhos nomes que o lembravam do sofrimento que havia tido no Egito. Quando nasceu o primeiro filho, no capítulo 41, olha o primeiro filho de José. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 51. Diz assim, ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. O nome do filho de José é uma lembrança de José do sofrimento que ele havia tido no Egito. 20 anos depois, o nome do filho, Deus me fez esquecer o sofrimento, o relacionamento quebrado, a destruição da família, a casa do meu pai. Aí nasceu o segundo filho. Será que
José estava bem. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Na terra onde tenho sofrido. 22 anos separado da família e 22 anos remoendo essas coisas no coração. Meus irmãos me venderam. Meus irmãos me maltrataram. Eles não me ouviram. Eles não me ajudaram. Eles não me deram a mão e me acolheram. Não. 22 anos assim. Mas e os irmãos de José? Será que eles estavam melhores? O que vocês acham? Não. Os irmãos de José estavam vivendo a mesma dor, o mesmo desespero, essa mesma condenação, esse mesmo peso que vem sobre todo mundo que vive uma situação de relacionamento quebrado. Eles também. Na primeira vez que eles foram no Egito para buscar comida, e se encontraram com José, eles viveram aquela dificuldade toda com José, não é? Vocês estão lembrados? José disse: vocês são espiões, vocês vieram olhar a terra, vocês são mentirosos. E aí sabe o que eles disseram? Olha aí Gênesis 42, 21. Eles se prontificaram a fazer isso, ou seja, trazer o irmão caçula, porque José estava pedindo: tem um irmão caçula? Se vocês estão falando a verdade, tragam esse irmão caçula, que eu vou acreditar em vocês. Então a Bíblia diz: eles se prontificaram a fazer isso, e disseram uns aos outros: certamente, estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Nós vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. 20 anos depois, eles se lembravam daquele momento. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora nós teremos que prestar contas do seu sangue. Mais de 20 anos depois, essa história moía e remoía e remoía e remoía no coração dos irmãos de José. Eles certamente já haviam tido muitas outras experiências. Em 20 anos, quantas experiências não temos, não é verdade? Em 20 anos, quantas coisas não acontecem? Em 20 anos, quantas pessoas não se casam? Quantos filhos não nascem? Quantos momentos difíceis não vivemos em 20 anos? Mas eles só se lembravam daquilo. 20 anos depois, não era só José que sofria por causa dos relacionamentos quebrados, mas os irmãos de José também. Daí percebemos, meus irmãos, que relacionamentos, quando são quebrados, eles não são resolvidos pela distância. Se você vive um relacionamento quebrado com alguém, não imagine que porque você mudou de cidade, ou mudou de casa, ou mudou de emprego, que isso vai resolver. Não resolve. A distância não cura o problema do relacionamento quebrado. A distância não resolve o problema do relacionamento quebrado. Ele vai continuar aí, crescendo aí, até o dia em que você vira pessoa de novo. Aí vai brotar toda aquela lembrança, aquele sentimento, o desespero, a condenação. A distância não cura. O tempo também não cura. Havia se passado 20 anos. Alguém poderia pensar: mas o tempo cura tudo. Não cura. Não cura. Aqui temos a história de José e dos irmãos de José. Havia se passado mais de 20 anos, muito tempo, e aquela marca ainda continuava no coração deles. Tão forte que José deu o nome aos filhos Manassés e Efraim, porque ele se lembrava do sofrimento. Tão forte que quando os irmãos viveram a primeira dificuldade, eles disseram:
é por aquilo que fizemos há 22 anos atrás. Eles sabiam. Era uma ferida aberta. O tempo não cura. E talvez você possa pensar, mas e a proximidade? Tá, a distância não cura, o tempo não cura, mas e se essas pessoas ficarem juntas e começarem a se tratar bem? Será que cura? Não. Aqui nós percebemos que não cura. Não basta as pessoas agora estarem debaixo da mesma casa, no mesmo teto, trocando presentes entre si, se abraçando, orando junto como um pai. Será que isso cura? Não. Essas palavras que lemos aqui, esse texto, foram as últimas palavras que temos registradas aqui de um diálogo entre José e os irmãos. Eles já estavam na terra de Gósen. Jacó já havia estado lá. Jacó já havia chamado os irmãos. Jacó já havia trazido a bênção para os irmãos, todos juntos. Jacó já havia morrido, os irmãos já estavam na terra de Gósen, eles já estavam prosperando ali na terra do Egito, cuidando dos rebanhos deles, já havia passado muito tempo de convivência, mas não estavam curados. Tanto não estavam curados, que quando surgiu uma segunda dificuldade, que aqui nos diz, que vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, quando veio uma outra dificuldade, eles logo se lembraram do que havia acontecido lá atrás. Nós maltratamos José. E agora? O que vai ser de nós? E agora? O que vai ser dos nossos filhos? Eles já estavam juntos, na mesma terra. Eles já haviam se abraçado, já haviam trocado presentes, já haviam trocado palavras boas, doces, um com o outro, elogios, formalidades. Mas surgiu uma outra dificuldade. Eles se lembraram do que havia acontecido lá atrás, da quebra do relacionamento. E é impressionante, meus irmãos, a expressão que eles usam aqui. Eles dizem assim: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eu fui olhar essa palavra rancor. E aí na revista atualizada está aí, se José nos perseguir. Então na revista atualizada é perseguir e na NVI rancor. Em Gênesis 50, não é? Vocês estão aí comigo? 50, 15? Amém? Estão aí? O que significa essa palavra rancor ou perseguir? Eu fui olhar essa palavra no hebraico, e a raiz dessa palavra é a palavra Satã. A palavra em português hebraica para rancor e perseguir aqui é a palavra Satã. A pessoa que não perdoa, ou que não se apropria do perdão, essa pessoa vive debaixo do rancor, ela vive debaixo de Satã. É forte isso, não é? Eu também, quando eu fui ver isso, eu fiquei assim, meu Deus! Mas faz sentido, porque essa pessoa que não perdoa, ou que não apropria do perdão, ela vive debaixo dessa condenação e olha para os outros com esses olhos de condenação, de acusação. Foi assim que os irmãos de José olharam para José, surgiu a dificuldade, eles olharam para José com esses olhos, ele vai nos condenar. Ele vai nos acusar, ele vai nos prender de novo, ele vai nos fazer escravos. Não que José fosse assim, mas que eles viam José assim. E eles viam José assim porque eles estavam debaixo de Satã. Satã, ou Satanás, significa acusador. Aquelas pessoas que estão debaixo de Satã, estão debaixo do acusador, recebem essa influência do acusador e acusam. Elas recebem a influência do condenador e condenam.
É isso que a Bíblia fala em Apocalipse, que Satanás fica diante do trono dia e noite, nos acusando diante de Deus. Essa é uma das ações de Satanás, acusar. E aquela pessoa que está debaixo de rancor, ela está debaixo de Satã, essa pessoa que está debaixo do acusador, ela é também influenciada e é uma acusadora. Ela é influenciada e se torna uma condenadora. Ela é influenciada e se torna alguém que denigre os outros. E os óculos que ela usa são esses óculos. Ainda que o outro não seja assim, ela só consegue o enxergar dessa maneira. Porque ela está debaixo dessa influência. Era o caso dos irmãos de José. Não haviam se apropriado do perdão. Na verdade, meus irmãos, eles nunca haviam pedido perdão para José. A primeira vez em que aparece um pedido de perdão para José é aqui, quando eles mandam um recado. Se você ler toda a história de José, toda a história dos irmãos de José, não houve pedido de perdão, senão aqui. Enquanto não houve um pedido de perdão dos irmãos, eles permaneceram debaixo da influência do acusador, Satã. E por isso eles só conseguiam ver o mundo com esses olhos de acusação. José vai nos acusar, ele vai nos condenar. É porque eles recebiam essa influência, eles estavam bebendo dessa água e só conseguiam colocar para fora dessa água. Você já percebeu que quando uma pessoa não perdoa alguém, ela sempre vai falar mal dessa pessoa para outros? Isso é marca, é característica. Quem não perdoa sempre vai falar mal daquele que ele não perdoou. Ele pode dizer assim, não, até perdoei, está tudo bem. Mas aí começa uma rodinha. Aí o pessoal está conversando, conversa vai, conversa vem. E aí alguém diz assim, não, mas o fulano, cara, que bênção. Não, fulano é uma bênção, mas um dia, sabe o que aconteceu? Ele fez isso. E ele já apresenta como um acusador do irmão perante os outros irmãos. Está aí debaixo da influência, ainda que ele não tenha consciência disso, de Satã. E aí uma outra conversa, aí fala do Beltrano, aí alguém diz, não, Beltrano é joia, mas sabe o que ele fez com o Cicrano? Aí levanta-se o acusador. Porque essa pessoa tem um coração rancoroso. Ela está sem saber, ainda que ela não tenha consciência disso, debaixo dessa influência, e diz, Satã. Era o caso dos irmãos de José. Por isso que eles não conseguiam enxergar José de outra maneira. José não havia feito nada, José os estava servindo, José os estava abençoando, José estava do lado deles, mas eles não conseguiam enxergar outra coisa, senão a quebra dos relacionamentos lá atrás, porque eles nunca haviam pedido perdão, nunca. A pessoa, e essa é uma característica, porque se não existe perdão, meus irmãos, existe perseguição. Se não existe perdão, não existe restituição. Se não existe perdão, existe perseguição. Quem não perdoa vai perseguir o outro, escancaradamente ou veladamente. Seja falando mal do outro, seja denegrindo o outro, na frente, nas costas, nas conversas, ou enfatizando os aspectos negativos na vida do outro. Ele nunca vai conseguir enxergar nada de bom. Ou se ele enxerga alguma coisa boa, ele sempre vai apresentar um aspecto negativo. Ele sempre vai se levantar como um Satã. Porque foi isso que Satanás fez. Essa pessoa sem perceber, meus irmãos, isso é muito sério. Essa pessoa sem perceber, ela assume as características de Satanás, que é acusador dos irmãos. O Espírito Santo não é acusador, ele é consolador. Ele consola, ele encoraja, ele edifica. Não é que ele não aponta o pecado, ele aponta o pecado, mas traz o consolo para a pessoa. Esse é o Espírito Santo. Mas Satanás não. Satanás acusa, ele denigre, ele joga para baixo, ele ressalta os aspectos negativos o tempo todo. E a pessoa que faz isso, ainda que ela não saiba, ela está assumindo essas características. E muito certamente ela faz isso porque no coração dela existe falta de perdão.
ela está sob a influência do acusador. Portanto, ainda que os irmãos de José estivessem ali juntos de José, recebendo os presentes de José, orando junto com José diante do pai, Jacó, recebendo a bênção juntos, eles ainda não haviam sido curados no coração. Sabe por quê? Porque nunca haviam se aproximado de José para dizer: perdoa-nos, nós pecamos. Nunca antes. Essa é a primeira vez. E aqui nós percebemos então a quebra, quando eles pedem o perdão a José, a quebra desse poder do acusador na vida deles. Tanto que José chora. Se num primeiro momento do encontro José chora da saudade, agora José chora porque pela primeira vez os irmãos se aproximaram dele para pedir perdão. E ali José chora porque aquela quebra de relacionamentos é quebrada, porque ali o relacionamento é restituído, porque ali a vida é restaurada, porque ali a bênção se manifesta. Só acontece isso, só há restituição de relacionamentos quando há perdão. Quando existe perdão, existe restituição. Meus irmãos, somente a apropriação do perdão quebra o poder de Satanás na vida de uma pessoa. Só. A pessoa pode vir ao culto 1 milhão de vezes, ela pode participar de oração 1 milhão de vezes, ela pode receber imposição de mãos, se ela não tomar atitude de pedir perdão, ou se apropriar do perdão, ela vai permanecer aprisionada por 10 anos, por 20 anos ou mais, como aconteceu com esses irmãos de José. Somente o perdão quebra o poder do acusador. Somente quando existe perdão, existe restituição. José havia experimentado isso. E como nós sabemos que o José já havia perdoado, os irmãos não se sentiam perdoados, não por causa de José, mas porque eles haviam permanecido naquele lugar da influência de Satã. E por isso os olhos deles, os óculos deles eram esses. Via tudo ruim, tudo mal com o outro, tudo errado com o outro. Mas José não. Porque quem é perdoado, perdoa. José já havia perdoado os irmãos. Por isso que José chorou. E quando os irmãos dizem para José, no versículo 18, aqui estamos, somos teus escravos. José, a resposta dele é: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, é verdade, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Ao invés de perseguir os irmãos, José os trouxe para mais perto. Ao invés de transformar os irmãos em escravos, José os coloca na mesa deles. Ao invés de vingar os irmãos, ele diz: eu sustentarei vocês e os filhos de vocês. O perdão traz restituição. Aquela pessoa que sabe o que é perdão, perdoa. Só consegue perdoar aquele que sabe o que é perdão. Se a pessoa não consegue perdoar e não perdoa, é porque ela nunca experimentou de fato perdão. Nunca. Paulo experimentou o perdão. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Paulo fez muita coisa errada. Paulo maltratou muita gente, prendeu muita gente.
Quando Estevão morreu, Paulo estava lá na morte de Estevão. Mas um dia Paulo estava indo para Damasco, e ele se encontrou com Jesus. Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. Jesus estendeu o perdão para Paulo, enviando até Damasco. Paulo se encontrou com Ananias. Ananias ficou com medo de Paulo, mas Ananias havia experimentado o perdão de Deus. Aí quando o Senhor aparece para Ananias, Ananias vai lá, Ananias, Senhor, tem certeza? O Senhor disse, Ananias, vai, ele para mim é um instrumento escolhido. Ananias foi para lá, porque Ananias havia experimentado o perdão, então ele sabia perdoar. Ele foi para lá, orou com Paulo, batizou Paulo. E Paulo foi restaurado. Ele experimentou o perdão do Senhor. Ele que era um acusador, ele mudou. Ele se tornou alguém que consolava os outros, orava pelos outros. Ele que era um perseguidor, ele começou a se tornar manso, ovelha. Esse foi Paulo. Ele experimentou perdão. O que aconteceu? Porque aquele que é perdoado, ele perdoa. Paulo foi perdoado, ele aprendeu. Certa vez Paulo estava pregando na cidade de Filipos. Tinha uma mulher lá que estava endemoniada. Ela era escrava de um demônio. E Paulo então se voltou para essa mulher, expulsou o demônio dela no nome de Jesus. Ela foi livre. Pela primeira vez aquela mulher estava livre. Sabe o que aconteceu? Os donos daquela mulher, aqueles que exploravam aquela mulher, prenderam Paulo. Colocaram Paulo na praça pública. Expuseram-no diante das pessoas e começaram a dar chicotadas em Paulo, 1, 2, 3, até que as costas de Paulo ficassem marcadas pelo sangue dos chicotes. E como se isso não bastasse, eles chamaram um carcereiro. Esse carcereiro pegou Paulo, colocou ele no lugar mais escuro da prisão, prendeu os pés dele no tronco. E Paulo? Aquele que é perdoado, perdoa. Paulo não ficou xingando o carcereiro. Paulo não xingou os soldados, os outros. Paulo não ficou cheio de rancor e amargura lá na prisão, remoendo o que tinha acontecido. Se eu sair daqui eu pego esses, eu arrebento, eu vou falar mal. Não! Paulo cantava e orava. Ele estava na prisão assim, porque aquele que é perdoado, perdoa. Tem uma perspectiva diferente da vida. Paulo orava, ele cantava. Aí vem um terremoto. As portas da prisão se abrem. Aquele carcereiro que havia prendido Paulo decide suicidar. Porque era a vida dos presos pela vida dele. Se um preso fugisse, ele ia ser morto pelo imperador. Então ele decide suicidar. Paulo, se ele tivesse rancor no coração, se ele tivesse amargura, se ele não soubesse o que era o perdão, Paulo ia dizer, mata mesmo, morre, seu bandido, você fez uma injustiça comigo, agora toma. Não, Paulo não fez isso. Paulo disse, para, estamos todos aqui, para. E Paulo prega o evangelho para o carcereiro, anuncia as boas novas, proclama o perdão de Jesus. Aquele homem é salvo, a casa dele é transformada, porque aquele que é perdoado, perdoa. Foi José com os irmãos. José perdoou, porque ele havia sido perdoado. Sinal de que ele sabia, eu fui perdoado, então eu perdoo. Esse é um momento tão maravilhoso, meus irmãos. Estamos começando, ganhe mais um para Jesus. Talvez a pessoa que Deus está chamando você para ganhar para Jesus nesse mês, seja exatamente essa pessoa que te fez alguma coisa ruim. Essa pessoa de quem você guarda amargura no coração. E olha, isso está te fazendo mal. Você sabe disso. Você sabe disso.
sem saber, você está sob essa influência do acusador. Por isso que toda vez que você ouve falar dessa pessoa, você sempre tem uma lembrança negativa dela. Sabe, meus irmãos, quem é perdoado não somente perdoa, mas quem é perdoado, perspectiva. Eu achei essa palavra bonita, eu achei no dicionário. Eu queria pegar uma palavra com P também, perdão e perspectivar. Sabia que existe esse verbo? Perspectivar. Eu achei chique demais. Eu falei, oh, que legal, vai encaixar no meu sermão. Perspectivar. É pôr as coisas em perspectiva. Então, quem é perdoado, perdoa, e quem é perdoado, perspectiva. Então fala com o seu irmão, quem é perdoado, perdoa, e quem é perdoado, perspectiva. Eu achei tão legal essa palavra, eu falei, uau, ela encaixa aqui, 2 P's, perdoado, perdoa, perdoado, perspectiva. Mas quem é perdoado tem uma visão diferente do mundo. Tem uma visão diferente das coisas. Paulo, lá na prisão, quando ele estava lá em Filipos, com os pés no tronco, ele não olhou aquele carcereiro como um bandido, como um injusto, como alguém que devia morrer. Não, Paulo não estava naquele lugar em que ele era influenciado pelo acusador, não. Paulo já tinha saído de lá, ele havia sido perdoado, ele sabia o que era perdão, ele estava em outro lugar. Ao invés de debaixo da influência do acusador, ele estava debaixo da influência do Consolador. E por isso Paulo pregou o Evangelho, consolou aquele irmão, edificou a vida dele, encorajou ele, levou ele para Jesus. Ele estava em outro lugar, uma perspectiva de mundo diferente. Ele não viu aquele homem como um maldito, mas ele viu aquele homem como alvo do amor de Jesus. Esses eram os óculos de Paulo agora. Ele não conseguia ver para esse homem de outra maneira, senão, Senhor, salvou, alcançam. E assim ele cantava na prisão, orava na prisão. Aquele vinha para Jesus, vou ganhar mais um para Jesus hoje, vou ganhar mais um para Jesus. Ele me prendeu aqui, mas ele não sabe, ele vai ser preso pelos laços do amor de Deus, eu vou ganhar ele para Jesus. Quem é perdoado, perspectiva, vê o mundo de uma maneira diferente. Porque o coração é mudado. A pessoa não está mais aqui nesse mundo sob a influência de Satã, do acusador. Não, ela experimentou o perdão, ela perdoa, ela experimentou o perdão, então, portanto, ela vem para cá, para esse outro lugar. E a influência sobre a vida dela é o Espírito Santo, é o Consolador. Então ela vê o mundo de maneira diferente. Ela não fica enxergando coisas negativas no mundo. Ela sempre enxerga o mundo com os olhos de esperança. Sabe por que ela enxerga o mundo com os olhos de esperança? Pergunta para o seu irmão, você sabe por quê? Meus irmãos, vou dizer para você, se Jesus tivesse morrido e tivesse permanecido no túmulo, aí eu ia dizer para você, não tem jeito mesmo, acabou tudo, não dá. Mas o fato é que Jesus morreu, e ao 3º dia ressuscitou, e está vivo, e por isso Ele é o Deus de toda a esperança. Ele é poderoso para mudar a história, Ele é poderoso para mudar as situações, Ele é poderoso para tocar os corações e fazer tudo novo. É porque Ele ressuscitou. É por isso que temos esperança. Nós até cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive, e nós temos a esperança. Uma vez que Ele venceu tudo e todos, e Ele venceu inclusive a morte, Ele mudou até mesmo o poder da morte. O que é que Ele não pode fazer? Ele pode fazer todas as coisas. É por isso que os nossos olhos têm que ser esses olhos de perspectiva. Paulo tinha esses olhos. Ele ainda estava preso. Olha que interessante esses olhos de Paulo. Vai lá na carta aos Filipenses, a gente falou tanto de Filipos, né? Vai aqui no capítulo 1. Olha que coisa interessante, Paulo estava preso. Olha a perspectiva de Paulo. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Paulo é tipo dessas pessoas assim, que ele sempre consegue enxergar algo bom de alguma coisa ruim. Ele está igual José. José disse, vocês me trouxeram para cá, acharam que fizeram mal, mas Deus queria era preservar muita vida. Deus queria era nos salvar. Perspectiva.
Olha aqui Paulo, olha Filipenses 1:12. Ele diz assim, olha, eu quero que saibam, irmãos, eu quero que saibam que aquilo que me aconteceu, Paulo estava preso, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se, então ele está preso, e ao invés de dizer assim, pô, eu estou preso, não é possível, e agora? Perspectiva, fala com o seu irmão, perspectiva. Paulo está assim, olha, eu estou preso, mas não estou reclamando. Sabe por quê? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo. Então havia rodízio ali de soldados na prisão de Paulo. Então havia rodízio de escolta. Então durante um tempo ficava um grupo de soldados, aí eles saíam, vinham outro grupo de soldados, aí saía esse grupo, passava outro. Então era um rodízio. Não era o mesmo soldado que ficava com Paulo o tempo todo, não. Tinha um rodízio. Aí Paulo então aproveitava a oportunidade, eu estou preso aqui, eu vou ganhar mais um para Jesus. Aí aquele grupo de soldados chegava, Paulo pregava para eles. Aí fazia um rodízio, chegavam outros e Paulo, oh maravilha, Deus, esse é o propósito. Eu vou anunciar o evangelho para toda a guarda pretoriana, vou ganhar mais um para Jesus. Aí Paulo então pregava para esses. Perspectiva. E ele continua dizendo, e os irmãos, versículo 14, e os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, eles estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha, tem gente que está pregando, porque está encorajado, porque eu estou firme. É verdade, versículo 15, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que me importa? Olha a perspectiva. O que me importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Perspectiva. Quem é perdoado, perdoa. Quem é perdoado, perspectiva. Enxerga o mundo de maneira diferente. Ele não vê o mundo como palco do diabo, mas ele vê o mundo como um jardim em que Deus está agindo, a cidade de Deus, o lugar da atuação do Espírito Santo, o lugar em que Deus age, assentado no trono soberano, dirigindo a história. Não é o diabo que tem a palavra final já foi dada por Jesus na cruz do Calvário, ao dizer, está consumado, está pago, acabou tudo. Perspectiva. Quem é perdoado, está nesse lugar, percebe? Perdoa. Então quando alguém me falar com ele alguma coisa ruim de alguma pessoa, ele não vai nessa, o coração dele está livre, ele vai falar coisas boas, ele vai mudar de assunto. Não, você viu fulano? Mas fulano tem um CC, né? Puxa, fica do nada. Não é possível, precisa comprar um desodorante para ele. Aí fala assim, puxa, mas fulano canta tão bem, tão maravilhoso, rapaz, eu adoro o Senhor do lado dele, eu sou tão encorajado quanto ele adora. Ele sempre vai falar coisas boas. Ele tem uma perspectiva diferente. Ele sabe que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele perspectiva. E é por isso que José, aqui no capítulo 50, ele se volta para os seus irmãos, versículo 19. José havia experimentado o perdão, e ele diz, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Versículo 20, 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essas palavras de José, essa atitude de José trouxe um resultado. E assim, os tranquilizou. Eles falou amavelmente. Quem é perdoado, perdoa. Perspectiva. E promove mudança na vida dos outros. Os irmãos de José mudaram aqui. Receberam perdão
e saíram desse lugar de opressão e foram para esse lugar de paz. Quem é perdoado, perdoa. Quem é perdoado, perspectiva. Quem é perdoado, pacifica. Traz paz. Ele não semeia discórdia, não. Ele não semeia contenda, não. Ele não joga um irmão contra o outro, não. Ele promove a paz, ele pacifica. Quem é perdoado? E você está aqui nessa manhã, não é por acaso. Deus trouxe você. Porque talvez você esteja aí, preso, nesse lugar, e não sabia. Nesse lugar onde o acusador tem influenciado você, e você reproduz aquele que te influencia. Está preso. Mas eu quero lhe dizer que o perdão de Deus está disponível para você. Jesus morreu por você, para providenciar perdão para você. Porque você só pode perdoar se você experimentar o perdão. Se você não perdoou é porque não experimentou o perdão. Mas a boa notícia é que ele está aí, o perdão está disponível. O perdão está disponível. E o perdão de Deus é o único que pode quebrar o poder do acusador. Queria convidar todos a ficarem de pé. Vamos dar as mãos, todos. Vamos ficar de pé e dar as mãos uns para os outros. Segura esse seu irmão, para que ele permaneça. Esse é tempo de Deus. Segure as mãos dele, assim firme. Você, santo de Deus. Homem, mulher, cheios do Espírito Santo, segure a mão. Vamos fechar os corredores também, por favor. Pode fechar os corredores. Feche os corredores. E agora eu quero que aí, no seu lugar assim, de mãos dadas com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã, que você feche os seus olhos e ore aí no seu lugar. Ore no seu lugar, ore. Talvez essa pessoa que está do seu lado esteja amarrada. Talvez ela esteja presa por causa dos relacionamentos quebrados lá atrás. Faz 20 anos que ela não sai do lugar. Faz 20 anos que ela está presa. Faz 20 anos que ela fica nessa lenga-lenga, mas aconteceu isso lá atrás. O meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, o meu tio fez isso, o meu professor fez isso. E ela guarda isso no coração. E ela não sai do lugar. Ela está presa. E sempre que acontece uma dificuldade, ela diz, é porque aconteceu aquilo lá atrás. Olha, a boa notícia, meu irmão, minha irmã, a boa notícia é que Jesus está aqui para te libertar essa manhã. A boa notícia é que o perdão já foi providenciado. A boa notícia é que essa palavra já foi proclamada. E você pode ser livre hoje, essa manhã. Livre pelo Senhor. E depois ao sair daqui, livre para ligar para essa pessoa. Livre para dizer assim, me perdoa, eu guardei rancor no meu coração. Me perdoa, eu fiz mal. Não é livre para acusar o outro e dizer, olha, eu fiquei assim porque você fez isso. Não. É livre para dizer, me perdoa, eu deixei cair essa semente no coração. Eu te amo demais. Você só pode sair daqui assim se você experimentar esse perdão de Deus. Esse perdão de Deus que está disponível aqui essa manhã. Porque Ele está aqui. O Senhor está aqui, Ele está vivo, Ele está aqui. Ele está conosco. Então é tempo, olhe para o seu coração, olhe para dentro e ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore, para você experimentar esse perdão do Senhor, esse abraço do Senhor, essa palavra que traz cura, tempo novo, para você ficar livre, senão você vai passar, entra ano, sai ano, preso. Não, foi para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para que perdoássemos os outros que Ele nos perdoou. Foi para que mudássemos de perspectiva que Ele nos perdoou. Foi para que nos tornássemos pacificadores que Ele nos perdoou. Oh, aqueles que semeiam a paz, aqueles que promovem a paz, aqueles que trazem palavras de bênção. Para isso que Ele nos perdoou.
para restaurar relacionamentos, para reconstruir relacionamentos, para aproximar as pessoas de novo. Oh, por isso que Ele nos alcançou. Igreja é esse lugar. É esse lugar. Mas começa com uma entrega a Deus. Começa com uma entrega a Ele, uma entrega, um abrir-se para o perdão de Deus. Se você está aqui essa manhã, e você está aqui essa manhã, Deus te trouxe, você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa se reconciliar com Jesus, você precisa viver tempo novo, tempo de perdão. Olha, eu quero orar com você, você que quer e precisa e sabe, quer entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, aí no seu lugar, levante bem alto uma de suas mãos para que eu veja. Eu quero orar por você. Levante, você que quer entregar, Jesus abençoe, é tempo. Pode soltar a mão do seu irmão, levantar sua mão, você que quer entregar a vida para Jesus. Faça isso, Jesus abençoe, sem medo, levante bem alto, Jesus abençoe, levante mesmo, Jesus abençoe, é tempo de Deus, é tempo de você vencer esse medo no seu coração. É tempo de você vencer o acusador que diz, não, você vai ficar preso, aquela pessoa te fez mal. É tempo de você dizer, sim, ela me fez mal, mas Jesus me fez bem, e eu escolho Jesus de Nazaré. É tempo de você fazer essa escolha e ficar livre no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão agora, aí no seu lugar, ou você que não levantou, mas sabe que precisa dessa mudança, eu quero convidar você, pega as coisas no banco e vem aqui à frente. Vem agora, venha no altar, vem aqui, é tempo, venha no altar, sai do seu lugar, vem correndo, é tempo de Deus, pode vir, pega as suas coisas e venha, seja livre no nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus, sim. Perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração.
dizendo assim: Senhor Jesus, eu recebo o perdão nessa manhã. Eu me aproprio das tuas promessas para mim. Eu renuncio o rancor, o ódio, o pecado. Lava-me com teu sangue, Jesus. E nesse momento, eu também confesso que o Senhor, Jesus, é o meu Deus. Em teu nome eu oro. Amém. Pai, que a tua boa mão permaneça sobre os nossos novos irmãos e irmãs. E que eles vivam esse tempo novo. A partir de agora, um tempo de liberdade. Não mais debaixo do peso e da condenação do acusador, mas debaixo da unção do Espírito Santo Consolador. Que seja assim na vida dos nossos novos irmãos e irmãs em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Olha, todos vocês que vieram à frente, nós queremos dar as boas-vindas a vocês. E dizer que vocês não estão sozinhos nessa caminhada, e que tem uma família, família de Deus, tão maravilhosa, para receber vocês, para abraçar e amar vocês como Jesus amou. Eu vou contar até 3, e aí no 3 eu vou pedir a você que se vire, para você conhecer a sua nova família. 1, 2, 3, vire por favor. Deus do recomeço, É o recomeço de Deus. não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Seja bem-vinda em nome de Jesus. É tempo de recomeço, tempo de Deus.